Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e amigos. A alegria está de volta a gravar. Hoje estaremos falando sobre a Reforma Protestante. Hoje comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, que foi elaborada, desenvolvida por Dr. Martinho Lutero. Vamos ler um texto bíblico em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Queridos amigos, uma igreja completa tem que ter esses 5 dons ministeriais: apóstolo, que é o enviado; profeta, que é aquele que tem o dom maior, que envolve aconselhamento, que envolve palavra de ânimo, edificação, cura divina, repreensão, aconselhamento, ensino e milagres, em nome de Jesus Cristo. Em sequência, temos o evangelista, que é aquele que vai desbravando fronteiras, abrindo frentes missionárias e implantando igrejas. Temos o pastor, aquele que tem o dom de conduzir, de aconselhar, de ensinar, de instruir o povo de Deus. E por fim, temos o mestre ou doutor, que é aquela pessoa que tem o dom especial do dom das ciências. E hoje somos carentes desse dom da ciência, o dom maior do ensinamento. Ele deu uns para mestre. Esse último dom é o dom de mestre, é o dom de doutor, os dons de ensinamento. A igreja tem bons pregadores, tem bons profetas, tem bons apóstolos, é o missionário atual, mas a igreja se ressente de bons doutores. Doutor não é apenas aquele que faz um doutorado, que se especializa em um livro do Antigo e Novo Testamento e nem conhece a Bíblia na sua íntegra. Doutor é aquele que faz um bom curso, um bom estudo, mas acima de tudo é um pesquisador da palavra, e aquele que se dedica à palavra, Deus lhe acrescenta o dom de mestre ou dom de doutor, que é falado por Paulo, o dom das ciências, que é a capacidade de prescutar as verdades profundas da palavra de Deus. E o doutor Martinho Lutero, antes de tudo, é um mestre, é um doutor, que buscava incessantemente conhecer a graça, até que um dia, sendo monge católico, se angustiando, buscando a presença de Deus, buscando resposta, pois uma doutrina mecânica, uma religiosidade histórica, calcada em credos, calcadas em dogmas, não chegava à alma de Lutero para libertá-lo das suas angústias, do seu fardo de pecado. Queridos, a igreja evangélica não pode viver de tradições, pois nós temos que nos contextualizar em termos de atualidade quanto aos conhecimentos bíblicos. Quando aquela Bíblia, a Bíblia de Thompson, foi escrita, havia mais de 24 mil documentos do Novo Testamento para serem traduzidos, para serem pesquisados e esclarecidos. Então, a palavra é nova cada manhã, não só no sentido que eu tenho uma nova inspiração, mas a cada dia, os acontecimentos, as manchetes de jornais vão cumprindo a Bíblia, de forma que nós precisamos nos esforçar para chegarmos à altura da revelação bíblica. Há muita gente pregando heresia, negando a veracidade das Escrituras, dizendo que a Bíblia não tem verdades absolutas. A Bíblia tem verdades relativas, ela é uma revelação relativa, defendendo o homossexualismo, defendendo a prostituição, defendendo os vícios, a miserabilidade, exatamente os pecados e vícios pelos quais Jesus morreu. Se negarmos que Deus condena a prostituição, a impureza, o homossexualismo, nós vamos dizer que Jesus veio em vão, não precisava ele vir morrer por pecadores, por miseráveis perdidos. Se alguém afirma que a Bíblia não tem verdades absolutas, a salvação, a justificação, a regeneração, a glorificação e a vida eterna são relativas, são verdades relativas. São doutores
se intitulam de doutores quando na verdade vivem na prática da ignorância escriturística, não perceberam a revelação, mas pregam uma nulidade teológica chamada de religiosidade, negando a ciência, negando a própria escritura, pois biologicamente ninguém nasce homossexual. Isso é ciência. Biologicamente a pessoa nasce com dois gêneros, macho ou fêmea. E a Bíblia fala lá no Gênesis 2 que macho e fêmea Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Não existe possibilidade da pessoa nascer homossexual ou nascer lésbica. As aberrações, como a pessoa que nasce com dois sexos, pode ser corrigida pela uma cirurgia, a medicina pode optar pelo sexo mais desenvolvido e a pessoa tomar hormônio e ter uma vida normal. Então, todos os comportamentos são uma forma de aprendizado social, escolhas pessoais, e vão tomar vergonha na alma, não vão dizer que a Bíblia, se a pessoa não consegue se elevar, se converter ao nível da revelação bíblica, ela quer rebaixar a Bíblia aos seus vícios, aos seus pecados, à sua forma estúpida de ver, de ser e de ignorar. Então, vamos ser honestos. Você fez essa escolha que vai em frente, porque está escrito, quem for justo, seja mais justo ainda, quem for limpo, se limpe mais ainda, quem for impuro ou sujo, se suje mais ainda. E as pessoas que estão caídas no lamaçal do pecado, justificando prostituição, justificando a ideia de homossexualismo pela Bíblia, dizendo que a Bíblia não traz verdades absolutas quanto a isso, o fogo do inferno não é válido. A salvação eterna não é válida. A condenação eterna também não é válida. Falta doutores na igreja de hoje. Não doutores que têm um título, mas doutores que têm o dom bíblico, o dom da ciência, que é a capacidade de prescrutar as verdades profundas das Escrituras Sagradas. Hoje tivemos uma palestra, uma reunião com o professor Pastor Sandro, uma palestra brilhante sobre os efeitos e benefícios da Reforma Protestante, e quero fazer essa reflexão abreviada para os irmãos, que os irmãos estudem mais a Reforma Protestante, e Lutero se insurgiu contra elementos que a igreja evangélica está voltando a praticar, voltando a viver. Então vamos ver, ele mesmo, foi o próprio Deus que deu uns para apóstolos, aquele que é o enviado missionário, outros para profeta, aquela pessoa que tem os dons espirituais para tornar a igreja uma instância sagrada, os que têm o dom de evangelização, implantador de igreja, os pastores que são os guias, os condutores do povo de Deus, e o doutor, que é aquele que tem um dom maior, o dom da instrução, o dom do magistério, o dom da ciência, para nos edificar, nos esclarecer quanto às verdades sagradas. O Martim Lutero, que era um monge humilde, lutou, conhecia profundamente o grego, o hebraico, o latim, a língua alemã, era na verdade um poliglota, era um doutor verdadeiro em Bíblia, mas o conhecimento teológico não o libertou, não foram capazes de torná-lo salvo. Ele buscava incessantemente uma experiência maior, uma experiência real, uma experiência pessoal com Deus. E um dia, subindo a escadaria da Basílica de São Pedro, para pagar um voto a Deus, ele subia a escadaria de joelhos e ele ouviu o Espírito Santo falar no seu coração: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não significa que você não vai comer, não vai trabalhar, não vai estudar, não vai ter uma vida social normal. Viver pela fé significa que nós temos que ter justificação pela fé. Pois quem não for justificado pelo que Jesus fez, não alcançará a vida eterna. Será um pregador, pode ser um teólogo, até um doutor, dos que estão por aí se intitulando de doutores para pregar aberrações contra as Escrituras, e eles são como nuvens errantes, ondas variáveis que vão e vêm e não se afirmam em nada. Profeta Judas, Tiago, Pedro já fala dessa gente. Pessoas se levantarão nos últimos dias negando a verdade, contradizendo os conceitos teológicos e bíblicos. Mas, para falar da reforma, a reforma protestante colocou fim em cerca de 1.200 anos de idade de treva, pois a Igreja Católica foi criada no ano 384,
E quando foi se tornando forte, começou a impor os seus dogmas e dominou o mundo com mãos de ferro. No tempo de Lutero, no século XVI, a Igreja Católica dominava um terço das riquezas das terras do mundo. Imagine, um terço das terras colonizadas, civilizadas. Mas Lutero viveu num tempo propício. A queda do Império Romano, do Ocidente, que era Constantinopla ou Istambul, na Turquia, fez com que os estudiosos se voltassem para os clássicos da Bíblia, para os clássicos filosóficos, o que gerou renascimento. Depois o iluminismo contra a Igreja Católica. O iluminismo é sair da tutela dos dogmas para uma resposta humana. É verdade que eles se excederam dizendo que o homem é a medida para todas as coisas, se insurgindo contra Deus. Mas, de qualquer maneira, essa afirmação, ela é diretamente contra a tutela, a ditadura da Igreja Católica, que fazia tudo em nome de Deus, e o próprio Papa era um representante da Trindade. Para os irmãos terem uma ideia, o Papa diz que se Deus não quiser perdoar uma pessoa, o Papa pode perdoar, porque Deus é só Deus. E o Papa representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que blasfêmia, que insulto tremendo. No século 21, os católicos ainda querem essas aberrações. Você que é católico, que é padre, que é bispo, procure aprender a verdadeira Escritura Sagrada e saia dessas heresias, dessa prática incoerente de ser católico, negando os princípios bíblicos, negando a realidade de Deus, e o Papa, que é apenas um homem mortal e às vezes caduco, se colocando como mediador, como vigário entre Deus e a humanidade, perdoando, santificando pessoas, como Padre Anchieta, matou dezenas, centenas de índios e foi canonizado. Gente, ninguém pode santificar ninguém. O Espírito Santo nos santifica mediante a palavra, mas a pessoa santifica se resguardando do mal. Mas Papa, padre, pastores não podem canonizar, não podem santificar ninguém. E Lutero se insurge contra a bula papal. A bula papal, a indulgência papal, dizia que quando a moeda caía na salva, o Teste pregava essa doutrina, a alma voava do purgatório para os céus, voava do inferno para o purgatório. E isso não é verdade. Dinheiro não compra o céu, dinheiro não compra reino de Deus. Não existe mais maneira de tirar do inferno quem morreu sem Cristo. Não há maneira de tirar do céu quem morreu com Cristo. É uma doutrina herética. E Lutero queimou a bula papal que pregava a indulgência. A indulgência era um documento que garantia ao doador para a construção da igreja, a renovação da igreja, dizendo: se você doar esse dinheiro, você vai ter indulgência, vai ser perdoado dos teus pecados do presente, do passado e do futuro. A pessoa iria ser perdoada por antecipação. Isso é uma aberração que não faz nenhum sentido, é ilógico, é incoerente. Mas Lutero, do dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na igreja de Wittenberg as 95 teses que são os pilares da reforma protestante. E hoje, nós, os pentecostais, e a maioria dos tradicionais, temos nos esquecido da importância desta reforma, pois depois da morte de Jesus, da fundação da igreja, depois da queda do Império Romano, no século V, a reforma protestante foi um dos eventos mais importantes na história, não só para a igreja, pois com a reforma protestante as ciências passaram a ter mais liberdade, as ciências humanas passaram a ter mais desenvolvimento, e nós não teríamos a evolução tecnológica, a evolução da informática, a evolução dos satélites, a evolução dos transportes, se não tivesse acontecido a reforma protestante. Lutero teve uma vida muito produtiva, escreveu muitos livros, mas no fim da sua vida ele criou um dos temas que deve ser retomado pela igreja atual. Um dos temas que destacaram na atividade teológica de Lutero durante a parte final da sua vida é o conceito de igreja. O conceito de igreja. E em um livro chamado Concílios e Igreja,
obra publicada em 1539, ele voltou a expor com clareza que o único critério válido para um concílio, para uma reunião que vai decidir teologicamente o que é certo ou errado, poderia ser a Escritura Sagrada. O único texto, a única base para tornar real, verdadeiro, uma decisão teológica no concílio é a Escritura Sagrada. O problema hoje é entender a Escritura. A Escritura Sagrada não é o que o pastor René acha, não é o que o pastor Josué acha, não é o que o pastor Silas acha, não é o que o pastor Faustino acha, não é o que o pastor João acha. A Escritura Sagrada é que Deus revela através de cerca de 42 escritores. Ela é o que é. Agora, ela só é verdade para mim quando eu me esforçar para chegar ao entendimento do que ela revela, do que ela fala. E nós não podemos ser teólogos, crentes, achistas. Tem mais achistas, como estão defendendo o homossexualismo, são mais achistas e achólogos do que teólogo de verdade. O teólogo, aquele que representa as Escrituras, que interpreta as Escrituras, não as relativando, as colocando num conceito do livro comum. Essas pessoas estudaram na faculdade da axiologia, são verdadeiros astrólogos. Eu acho, a Bíblia não é um livro que pode ser de particular interpretação. Pedro diz isso. E João fala que quem acrescentar alguma coisa nesse texto, ou diminuir, vai perder sua parte na árvore da vida. E tem muita gente acrescentando, tem muita gente tirando, negando. Então, pastor, doutor, mestre, tome cuidado. A vida eterna vale muito mais do que uma afirmação veemente quando você é uma coisa e acha que a Bíblia tem que ter base para o seu vício. Quando você depende de uma coisa por interesse particular e acha que a Bíblia tem que ter base para o seu pecado. Se você peca, tem que se arrepender. A Bíblia é o manual da revelação divina e o que a Bíblia fala e interpreta sobre Deus é a forma como Deus diz que é. E a forma como Deus quer que o homem vive e se relacione corretamente com Ele. Então Lutero afirma que a única base clara para decidir um concílio, uma reunião teológica, um seminário que vai escrever sobre o que é correto biblicamente falando, é a Escritura Sagrada. Para se reconhecer a verdadeira igreja, a primeira e mais clara marca é a Santa Palavra de Deus. Para se reconhecer o verdadeiro teólogo, o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja, é a sua coerência, é o seu conhecimento, é a sua pauta, baseada na Escritura Sagrada, onde depois ouve tal palavra e vê que ela é pregada, crida, confessada e cumprida, aí não tenha dúvidas, é que com certeza está uma verdadeira e santa igreja universal, uma santa igreja evangélica, uma santa igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Lutero enfrentou o clero, enfrentou demônios, enfrentou inimigos, enfrentou falsos irmãos, mas na hora que traduzia a Bíblia, que passou no momento de tentação, e quando ia defender a sua tese em um concílio, os amigos insistiram para que ele não fosse aquele concílio. Ele diz: mesmo que haja lá demônios como as telhas nos telhados, lá estarei, em nome do Senhor Jesus. É baseado nesta fé que ele compôs e cantou o hino oficial da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, que é o hino Castelo Forte. Vamos ensaiar este hino, vamos louvar esse hino e relembrando a grande conquista da igreja, a grande conquista das Escrituras Sagradas, pela vida deste humilde servo do Senhor, o monge, depois pastor, depois doutor Martinho Lutero. Lutero foi um homem que contribuiu para a unificação da Alemanha, pois ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele é tido na Alemanha como um herói nacional. As tribos, os feudos alemães começaram a se unificar e hoje temos a nação poderosa que é a Alemanha, que adota a doutrina de fé luterana e
foi um dos bastiões de Deus para produzir e trazer grandes reformistas como o doutor Martinho Lutero. Oremos ao Senhor pelos nossos líderes, pois a igreja, mais do que nunca, está precisando de uma reforma pessoal, uma reforma individual, uma reforma dogmática, uma retomada dos princípios avivalistas, dos princípios teológicos, especialmente a visão paulina, e vamos erguer, irmãos, nosso olhar, olhando para Cristo e vivendo a vida coerente com a palavra, e nos insurgindo sempre que for necessário contra as heresias, as apostasias que estão graçando, estão perenizando as nossas mídias, as nossas igrejas, a mentalidade do público evangélico e brasileiro. Um abraço a todos. Nós estaremos gravando no próximo evento sobre um novo e vivo caminho, falando contra a heresia das veredas antigas, quebra de maldição hereditária e coisas semelhantes, que está também perturbando, chafurdando a mente dos irmãos. Irmãos, fé em Jesus, Hebreus 11, olhando sempre para Jesus. Sabe o que é sempre? Quando dá e quando não dá. Quando somos confrontados, quando somos afrontados, quando somos provocados, mas olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.